Boa tarde a todos, eu sou o Flávio Arantes. Para mim é um prazer enorme participar e contribuir para a 7ª Semana Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu vou falar das principais atividades e desafios em um programa de melhoramento genético de soja na indústria. Esses são os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação, que é minha trajetória acadêmica e profissional, uma visão geral do processo de melhoramento genético de soja, e aí eu vou entrar dentro desses processos e mostrar cada atividade de uma forma não detalhada, mas as principais atividades dentro de cada processo. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual Paulista. Eu fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas. Eu tive a oportunidade de participar de um programa de doutorado fora do país, onde eu passei 9 meses na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E antes de finalizar meu doutorado, na época a Bayer me contratou para a implementação de um software para gestão de dados, e essa função minha na empresa ganhou mais responsabilidade. E hoje em dia a gente na verdade foi feita uma aquisição da BASF por parte da Bayer, e hoje eu faço a parte de gestão de dados ou gestão de softwares dedicado ao melhoramento de planta, e o meu foco é algodão e soja nas Américas. Eu vou mostrar o fluxo de trabalho para a obtenção de uma cultivar dentro dos processos industriais. A forma que eu achei melhor de ver esse processo foi de dividir em 2 camadas de atividades. Sendo que a primeira camada de atividade, ela dá o andamento no desenvolvimento, ou seja, inicia-se no cruzamento e vai até o lançamento da cultivar. E a segunda camada, ela atua na orientação das decisões, e essas camadas interagem entre si. A primeira e a segunda camada interagem. E nessa linha pontilhada, quando tiver azul, o processo da segunda camada é quando ela interage com o processo da primeira camada. Por exemplo, a fitopatologia ela interage com o processo de cruzamento e experimentos em multilocais, e a purificação de semente, por exemplo, interage com o processo de ensaios preliminares e etc., que nem vocês podem ver na intersecção desse cruzamento dos processos. E cada nome que você vê aqui possui uma área, uma equipe e processos detalhados. Eu irei mostrar, então, as principais atividades dentro desses processos, e eu espero que no fim dessa apresentação vocês tenham uma boa noção de como funciona um programa de melhoramento genético de soja dentro da indústria. E agora vamos para os cruzamentos. Bom, os cruzamentos são realizados a campo ou caso de vegetação. Vocês podem ver na figura um exemplo bom. E o objetivo do processo de cruzamento depende, na verdade, do objetivo do programa de melhoramento que vai solicitar os tipos de cruzamento. Mas, no geral, os objetivos são criar variabilidade genética, aumentar a produtividade dentro do grupo de maturação, e suprir as necessidades atuais e futuras por região. Por exemplo, pode ser que apareça uma nova doença, o melhoramento tem que estar já ciente de que isso pode ser um problema no futuro e já tomar algumas decisões em relação a que tipo de variedades cruzar ou que tipo de resistência buscar no germoplasma. O objetivo também é trazer fontes naturais de resistência a pragas e doenças. E um dos principais objetivos do cruzamento dentro da indústria é a introdução de genes de outras espécies, ou seja, de transgênes. Então, durante esse processo de cruzar e obter as plantas,
a, amostras são retiradas e enviadas para o laboratório de análise de culturas, que eu vou falar posteriormente, para detectar a presença adventícia, ou seja, se tem a ausência de transgênes indesejáveis no material cruzado, para verificar a zigosidade dos transgênes. E é feito também um fingerprint, que nada mais é que uma digital ali genética dos materiais, né? Cada material tem uma digital genética. Isso é feito nos Estados Unidos, onde com esses dados a gente consegue identificar os melhores cruzamentos a serem feitos. Tá? Essa área tem uma interação com o melhoramento de descoberta para auxiliar nos retrocruzamentos e para saber se para adquirir uma característica mais desejável com o menor tempo possível, ou seja, vai ter uma redução de tempo ali nos retrocruzamentos. Existe uma fitopatologia caracterizada também por conta do departamento de fitopatologia e o processo de cruzamento tenta manter esses genes de resistência ou tolerância, etc., nas populações que eles estão trabalhando. Então, o desafio que a gente tem é mais análise nas populações segregantes nos parentais, e devido à quantidade necessária, torna-se um empecilho, e a capacidade do laboratório de receber essas solicitações também é outro gargalo para a gente estar trabalhando. Eu vou voltar aqui nessas camadas de atividades para a gente conseguir mentalizar melhor essa foto do processo todo, né? Que tem aí, eu vou estar sempre voltando nesses slides para isso ficar bem claro para a gente. E agora a gente vai partir para o processo de condução desses materiais e vamos ver como que é. A condução, eu dei esse nome pro processo de condução porque nada mais é do que plantar e colher os materiais. Obviamente com todo o cuidado para não houver mistura nesses materiais, devido à importância que a gente tem de identificar a origem deles, né? E essa condução ocorre em caso de vegetação ou a campo. Tá? Então as plantas são plantadas, colhidas e agrupadas para o cruzamento. E esse processo vai de F1 até F4, onde em F4 os materiais são mandados para os melhoristas do Brasil todo, para que o processo de seleção a campo se inicie no local específico que a nossa estação de pesquisa se encontra, para aquele nicho de ambiente, digamos assim. E há uma grande quantidade de materiais a serem enviados ao melhorista. Voltando então para a nossa foto aqui do processo geral, a gente vai para agora de condução para progênie. Uma fase de progênie, ou experimentos de progênie, ou teste de progênie, ela ocorre depois que a equipe de cruzamentos e condução envia os materiais, e esses materiais agora já estão em mãos dos pesquisadores que trabalham nas estações de pesquisa distribuídas no Brasil. E esses materiais em F4, então, são plantados em parcelas de 4 linhas, de 10 a 20 metros, em 3 locais, onde você vai entrar naquela população, naquela parcela e seleciona a parcela inteira, ou seleciona plantas específicas ou plantas individuais dentro daquela parcela. Então, ou seja, o objetivo é selecionar os materiais baseado no comportamento de campo deles, e é uma observação fenotípica. E vai pegar mais as características de alterabilidade, mais especificadamente falando. E depois que você colhe esses materiais, processa, você vai novamente a campo e planta o F5. E aí já é outro processo em que são 2 linhas de 3 metros, no qual a gente consegue implementar já
um design experimental e em um local só, obviamente, por conta da grande quantidade que isso é de sementes que a gente tem disponível. E a gente consegue colocar a variável ou a característica produtividade para selecionar a planta já por conta desse design experimental que a gente aplicou. Eu achei legal mostrar essa foto aérea de um dos nossos experimentos aqui para exemplificar quando eu estou falando de parcela e linha de plantio. Então, por exemplo, cada retângulo que você vê aí, nessa primeira coluna ali, cada retângulo que você vê é um material específico e as 4 linhas que eu coloquei ali, a linha tracejada, são as linhas de plantio que eu me refiro. Tá? Então, dentro de cada retângulo aí, por exemplo, tem um material diferente, tá? Uma linhagem ou uma população que é distribuída dessa forma aí. E agora a gente volta para essa visão geral nossa do processo e vamos para o estágio ou processo de experimentos preliminares. Bom, os experimentos de rendimento ou teste preliminar é a etapa onde foi selecionada do estágio de progênie ou daquele processo de progênie onde haviam muitos materiais, foram selecionados alguns deles, né, com baseados num índice de seleção de 10% ou 20%, dependendo da estratégia do programa. E agora esses materiais não estão mais segregando dentro da parcela, e sim agora você vai começar a comparar materiais um com o outro. Então é plantado 4 linhas de 3 metros, tá? Onde vai colher somente as 2 linhas centrais, como parcela útil. Então deixa essas 2 linhas ali de bordadura entre um material e outro. E o objetivo aqui é selecionar materiais baseados na altura, acamamento, maturação e produtividade. Já o desenho experimental é em blocos ao acaso, com 3 repetições, e planta-se de 1 a 7 locais, para iniciar, e assim vai se iniciar o processo de conhecimento em relação à interação genótipo-ambiente desses materiais. Voltando para a visão geral, o próximo passo agora, depois de selecionar os materiais em ensaios preliminar, é colocar eles em vários locais, ou seja, ensaios de multilocais. E é interessante citar que desde da parte de cruzamentos e condução é gerada uma grande quantidade de materiais, né? E você tem bastante variação genética dentro deles, etc. Então há uma seleção em relação à redução de materiais a serem colocados nessa rede de multilocais, nessa rede experimental, tá? Onde você tem um afunilamento realmente da quantidade de materiais que você está trabalhando. Agora nós estamos no processo de experimento de rendimento multilocais. Em termos de experimentação, eles não se diferem muito dos ensaios de preliminar, ou seja, são parcelas de 4 linhas de 3 metros, sendo que colhe somente as 2 centrais como parcela útil. O objetivo é selecionar também com essas características de altura, acamamento, maturação e produtividade. A fitopatologia ela entra aqui para orientar na decisão, em termos se o material é resistente ou tolerante àquela doença específica ou crítica de cada região. Há um forte estudo da interação genótica com o ambiente, que é onde a gente vai começar a entender melhor o material, o comportamento dele no ambiente, a fim de recomendação no futuro. O desenho experimental é em blocos ao acaso com 3 repetições também. E em média a gente planta 170 locais por estação por ano. Ou seja, a gente tem 5 estações, 170 locais, são 850 locais de experimentação distribuídos no Brasil. Aqui em cima eu coloquei um mapa com as regiões edafoclimáticas caracterizadas pela Embrapa.
Tá? Ou o que significa isso? São regiões que ela possuem um certo solo e clima e são subdivididas nessas regiões que vocês estão vendo coloridas. Tá? E os materiais que a gente coloca nessa rede experimental, multilocais, elas são testadas de acordo com o seu grupo de maturidade e distribuídas nessas regiões. Então, na fase de multilocais são coletados vários dados, que nem vocês viram, de 850 locais mais ou menos, onde esses dados são analisados, processados. Há uma intensa discussão em decidir quais materiais vão ser lançados para nível comercial. Tá? Então, você vê a parte ali de 100 mil materiais, desde o cruzamento e condução, até chegar em 3 a 6 materiais que são lançados para comercial. Né? E é feita essa decisão ali depois nessa fase de multilocais, que é onde esses materiais que vão ser trabalhados numa parte mais refinada são destinados, que é o desenvolvimento agronômico, que eu vou falar agora. Então, aqueles materiais onde foi feita a decisão de seleção na fase de multilocais, eles são enviados para a equipe de desenvolvimento agronômico, onde eles fazem esses ensaios, experimentos multiambientais também. São experimentos fatoriais, tá, para testar o tipo de população que é melhor para o material e a época de plantio também. Então, esse é o ajuste fino que a gente estava falando. E eles plantam 4 linhas também de 3 metros e utilizam só as 2 linhas centrais com parcela útil. E aí o objetivo é realmente fazer o ajuste fino para o lançamento no mercado com a recomendação adequada. Então eles já vão falar na ficha técnica do material quando que ele deve ser plantado e qual a população utilizar, em qual região isso se aplica. Né? Então, e por isso eles são plantados em vários locais, em todas as regiões edafoclimáticas para aquele grupo de maturação. Tá? Então é assim que é feito. E após essa análise toda, esse estudo todo, a gente consegue fazer a ficha técnica do material com o tipo de resistência desse material e onde ele deve ser plantado e quando. Né? E agora eu vou falar um pouco da segunda camada de atividades. Eu coloquei aqui uma visão geral de como essas áreas interagem uma com a outra, né? Só para a gente ter uma noção. Então, a fitopatologia interage bem com o melhoramento de descoberta e com purificação de sementes. Já o melhoramento de descoberta interage ali com o departamento de análises estatísticas e laboratório de análise de culturas e fitopatologia, tá? E assim por diante. Eu achei legal pontuar isso daqui como forma de ver como que as áreas interagem ali, as áreas da segunda camada de atividades. E agora eu vou falar um pouco das principais atividades dentro de cada um aqui. Então, na área de fitopatologia, o foco nos estágios de materiais avançados e elite, que é o processo de multiambientais que a gente viu agora, visa a fenotipagem das principais doenças alvo de mercado, que é cisto, fitóftora, cancro da haste e ferrugem. A interação da fitopatologia com a purificação de semente, ela ocorre na mesma fase, tá? E uma vez que identifica uma linhagem com resistência à doença, a fitopatologia volta essa informação para o time de purificação de sementes para averiguar, para verificar se o achado corrobora com o que eles estão observando também ou não. Em materiais convencionais, essa interação de fitopatologia com cruzamentos, então, é a parte que eles fazem a caracterização das doenças que entram de materiais convencionais que entram em cruzamento também. Tá? E a interação de fitopatologia com melhoramento de descoberta, eles desenvolvem
juntamente com o melhoramento de descoberta, o pré-melhoramento, o desenvolvimento de marcadores também, e doenças que não são primárias. E com o melhoramento de descoberta, eles fazem a busca de fontes de resistência. E agora a gente vai falar da área de purificação de sementes, ou semente genética. Então, a purificação e produção de sementes genéticas, ela tem o objetivo de purificar as linhagens desde a fase inicial e incrementar o volume. Então, aqui que é a fase inicial, são 7.000 linhagens e trabalha-se com plantas individuais, ou seja, saca 30 plantas de uma parcela plantada e planta 20 plantas em linha pura. E na fase final, eles acabam com 70 ou 80 linhagens e trabalha-se com toneladas do material. Então é um incremento aí de quantidade de material em termos de produção. E o que significa pureza genética? Significa que o fenótipo correspondente ao descrito pelo melhorista, eles são os mesmos. O Departamento de Purificação e Produção de Semente Genética verifica a presença adventícia e homozigose das características que o melhorista está falando, e tem uma forte interação com o laboratório de análise de culturas na fase de linha pura, onde o material é avançado de preliminar para advance, ou seja, de preliminar para multilocais, conforme a gente colocou nas nossas atividades. Agora nós vamos pontuar as principais atividades do melhoramento de descoberta. Então, o objetivo do melhoramento de descoberta é o desenvolvimento e implementação de tecnologia e marcadores moleculares no melhoramento, de forma que para diminuirmos o tempo de obtenção de um material comercial. Então, tem tudo isso numa fórmula de ganho genético. A diminuição do tempo propicia um ganho genético enorme num processo desse de melhoramento. Tá? Então, o tempo é precioso ali para a gente, para o lançamento do material. Então, a gente tem o desenvolvimento de marcadores moleculares para características nativas. Tem a atividade de seleção assistida por marcadores moleculares, que é a parte de retrocruzamento, que pode ser assistida pela área de melhoramento de descoberta. O pré-melhoramento ou melhoramento de germoplasma, que é a utilização de material exótico não adaptado, tá? E são usados como fonte de características nativas, tá? De fontes de resistências nativas, etc. O melhoramento de descoberta também ele propicia a implementação da seleção genômica, que é uma metodologia de estatística, na qual você utiliza dados moleculares para fazer inferências estatísticas. Tá? No melhoramento preditivo e na edição genômica. Então, são essas as áreas e atividades em que o melhoramento de descoberta atua. Vamos pontuar os objetivos do laboratório de análise das culturas. O laboratório de análise de culturas, na verdade, é uma rede de laboratórios dentro da BASF, que tem o objetivo de suporte analítico e técnico. Eles oferecem também diagnóstico molecular vegetal para auxiliar a tomada de decisão. Eles interagem com as áreas de melhoramento, desenvolvimento de características e sites de produção. E o principal foco de conhecimento da área são ensaios de pureza, impureza e viscosidade, de modo a atender às necessidades comerciais, legais, governamentais e normas de qualidade. Nós temos também o departamento de análises estatísticas, que eu coloquei aqui, que, como vocês veem, eles interagem desde o momento que a gente tem experimentos de progênie até a fase de refinamento do material, que é o desenvolvimento agronômico, e vamos ver um pouquinho deles agora.
Daí, para esses processos de melhoramento, a gente tem um time dedicado, que é o time de biometria, que ele realiza pesquisa e implementação de estatísticas e designs experimentais avançados, e ele atua ali, como eu já havia dito, de progênie a desenvolvimento agronômico, em termos de fases. Aí eles propiciam análises multi-ano e multi-ambiente, tá? Mais refinado, uma análise mais profunda, digamos assim, considerando outras características, covariáveis, outros dados e etc. Eles propiciam também essas análises de seleção genômica, análise de cruzamentos e desenvolvimento de algoritmos, scripts, dashboards ou planilhas, né? E ferramentas digitais para serem utilizadas no melhoramento. Bom, a gente chegou ao final dos processos. Eu queria deixar claro que tem muito mais coisa envolvida aqui. Tem áreas que eu nem cheguei a citar. Eu gostaria de deixar isso mais simplificado para vocês e espero que eu tenha passado uma visão de como é um processo de melhoramento de soja na indústria, tá? De uma forma bem leve, digamos assim, ok? Eu gostaria de agradecer o convite a participar desse evento. Tem sido desafiador para todos nós, né? Então vamos todo mundo junto aí para fazer um evento de qualidade e eu fico muito contente de contribuir para esse evento de com certeza vai agregar bastante informação para todo mundo aí. Obrigado, gente, e até a próxima.